Hoje eu vou responder a dúvida que você deixou lá no nosso grupo do Instagram. E aí, galera, beleza? Eu sou Sakura Promos. E a gente vai começar a falar sobre impressão 3D nesse canal. E eu quero responder a dúvida dos meus polvinhos lá do Instagram. Os polvinhos do Instagram são o canal de mensagem direto. E eu perguntei pra eles o que eles queriam saber, o que eles queriam ver sobre impressão 3D. E eles me mandaram algumas perguntas, algumas bem legais. E eu quero falar sobre algumas delas bem rapidinho. Algumas devem virar um conteúdo completo depois, mas eu quero pelo menos salpicar alguma informação. A primeira pergunta que eu recebi foi: dá pra fazer acessórios para cosplay? Dá e muito, tá? Olha essa peça aqui que eu fiz pro meu amigo. Falta encaixar o pino, não encaixei ainda porque ele vai fazer, né? Mas olha essa peça aqui. Olha que bonita. Olha esses detalhes. Pra fazer isso aqui na mão, dá pra fazer. Mas vai demorar demais. Então dá super pra fazer peças de acessório, tá? A segunda pergunta que eu recebi foi: em competições, é perdido ponto se é feito grande parte em 3D? Eu não veria por quê. Tá certo? Eu já fui hater de impressão 3D, gente, tá? E uma coisa que eu aprendi é que impressão 3D não é só apertar um botão, tá? Tem muito que vai em fazer impressão 3D. Muito trabalho, muito dinheiro, muito análise de confecção, muita peça que dá errado e você tem que fazer de novo, sem contar o acabamento dessas peças, que é totalmente feito manualmente. Então, eu não veria por que você perderia ponto por ter feito alguma coisa com impressora 3D. Tanto que concursos grandes andam dando impressoras 3D, máquinas de bordado, ferramentas para agilizar o trabalho dos cosmakers. Você tá gravando, tá, né? Sim, mas... Só caiu tudo! Então, já que eu tava mesmo... concursos grandes andam dando impressoras 3D, máquinas de bordado e coisas para agilizar a vida dos cosplayers, tá? É uma ferramenta como qualquer outra. É a mesma coisa de você falar que você perderia ponto por ter utilizado uma retífica, por exemplo. Não faz sentido. Ah, você usou máquina de costura, não fez na mão, vai perder ponto. É basicamente a mesma linha de processo, tá? Mesma linha de pensamento. Caiu energia, eu desliguei meu cérebro. Como armazenar os filamentos e resinas? As resinas têm que ser armazenadas num lugar seco e protegido do sol. Os filamentos terem que ser guardados num lugar seco e protegido de umidade e de poeira. A 3D Prime mandou... Eu apontei pra trás porque tem caixinha lá. A 3D Prime mandou pra gente os filamentos e quando eu tirei eles do saco que eles vêm vedado, eles vieram com um saco dentro de zip e um saquinho de sílica, que é para você guardar seu filamento lá dentro depois. Eu diria que dos dois, o filamento é o mais difícil de você armazenar, porque ele é realmente muito delicado, dependendo do tipo de filamento, então mais complicado ainda. Quais acabamentos precisa dar para a peça final, né? Para finalizar as peças de resina? São dois acabamentos separados, tá? A peça de resina, você quase não precisa lixar ela. Dependendo da peça, da qualidade que você conseguiu imprimir, do jeito que você conseguiu colocar os suportes, ela praticamente não precisa ser lixada. Já as peças de filamento precisam sim ser lixadas e tratadas para você acabar com a maior parte dos risquinhos que fica, né? Mas as duas precisam de bastante acabamento. Principalmente se você for juntar peças. Vai ficar uma emenda que você precisa juntar. Mais ou menos a emenda do EVA. O processo é parecido, mas não é exatamente o mesmo. Qual a diferença entre as duas máquinas? Muita diferença, tá? A de resina, ela é muito mais simples de você usar. Você tem uma máquina gigante que você enche de resina, aperta um botão com o arquivo lá dentro e ela vai imprimir. O processo mais chatinho dela é de limpeza e manutenção, porque ela é um equipamento fechado, né? A de filamento, ela é uma peça um equipamento que você mexe muito mais a mão nela. Os equipamentos estão pro lado de fora e é uma peixinha aqui, uma peixinha aqui, uma peixinha aqui, uma peixinha aqui. E normalmente elas vêm desmontadas e você tem que montar elas. Então, nessa questão, a de filamento é um pouco mais difícil, eu acho que para iniciantes, principalmente porque é muita pecinha, se você não tá acostumado a ter que montar essas peças e botar elas para funcionar. Mas na questão de utilidade, de usar, aí eu achei a de filamento mais simples, porque você não tem que fazer tanta limpeza na máquina entre uma impressão e outra, né? Todos esses assuntos a gente vai entrar mais a fundo depois, tá? E se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, essa é a chamadinha, porque esse conteúdo aqui tá sendo feito com os comentários do pessoal lá no Instagram, tá certo? Então você está perdendo conteúdo não me seguindo nas minhas outras redes sociais. Dá pra reaproveitar o excesso de filamento depois que a impressora imprime? Então, eu não descobri uma técnica. Eu sei da existência de uma impressora que você esmiuça o filamento que não deu certo, coloca nela e ela reimprime, ela consegue reimprimir, mas ela é muito cara. E eu fiquei sabendo de uma galera, eu não sei contato, uma amiga minha me falou que ia me passar depois, que você manda os filamentos pra eles e eles estão reaproveitando esses filamentos. Tecnicamente, seria o mais simples pra gente, é você juntar todos os filamentos que não deram certo e enviar pra alguém que reutiliza.
Métodos para reutilizar? Tem. Só que você na sua casa vai ser um pouco mais difícil de reutilizar eles. Da resina, não tem o que fazer. Ou tem um comentário que deixa assim, tudo, como programar, como utilizar. Esse vai ser um conteúdo completo depois para vocês, porque ia ficar muito tempo aqui. Como fazer peças maiores como armaduras na impressora. Peças maiores, você vai precisar dividir elas, você vai precisar fatiar elas, como diz no programa. Você vai ter que particionar essas peças para que elas encaixem. Então, primeiro você vai precisar escalonar ela para o tamanho que você precisa, depois você reparticiona ela para ela caber na sua impressora. Porque cada impressora vai ter o tamanho da bandeja, né? É o tamanho da placa, é o tamanho que vai dar para você imprimir. Então, se você precisar imprimir alguma coisa muito grande, você vai ter que redimensionar e fatiar para caber, tá certo? É um processo que parece simples, mas não é tão simples assim. Aí eu recebi de novo essa pergunta de como fatiar, né, as peças, como programar. Isso eu vou fazer um conteúdo à parte depois pra vocês. Como deixar as peças lisas e bonitas. É mais ou menos o comentário que eu já respondi anteriormente, de dar acabamento nas peças. Você pode usar diversos métodos, tá? Eu vi um método na internet que era com acetona. Eu testei aqui no lado do barquinho. E eu gostei bastante. Ele ficou opaco, né, a impressão, porque o filamento é brilhante, mas ele deixou bem mais liso, tá? Mas não funciona com todos os tipos de filamento, só com alguns. Então eu tô fazendo já esses testes e depois eu trago pra vocês o que eu achei de cada um deles. E uma pessoa falou que tem problema com a resolução do tamanho, ela nunca dá certo, ela não acerta a medida na hora que ela vai redimensionar para caber, né, no programa. Os programas, eles têm altura e dimensão. Você tem que estar muito acostumado com volume. Nem todo mundo tá acostumado com volume e dimensão de uma coisa existente no digital e na vida real, né? Eu queria agradecer os nossos polvinhos lindos e maravilhosos antes de responder essa pergunta, porque são eles que mantêm ativamente esse canal vivo. E se você quiser se tornar um polvinho, tem um botão aqui embaixo do Seja Membro. Os polvinhos do YouTube, e é a galera que ajuda a gente a monetizar esse canal aqui mais fortemente, ganha uns benefícios bem legais, como aparecer o nome no vídeo, tem ícone e emotezinho especial para utilizar também, tá certo? Se você tá interessado, clica aqui no botão embaixo. Então, sobre você redimensionar as peças, tem um programa que existe, eu nunca lembro o nome dele, mas eu tenho ele aqui e a gente deixa ele pra você na tela. Que ele pega o personagem que você quer e ele consegue pegar as medidas e transformar elas pro seu tamanho, por exemplo. Então esse é o primeiro passo pra você dimensionar uma coisa pra ela ser do seu tamanho. Ah, eu não sei quanto que eu faço a espada do personagem. Esse programa é bom pra isso, se você não tem essa dimensão. Eu tô brigando com o meu cabelo porque ele tá muito grande. Outra dica legal sobre dimensionar as peças que eu daria pra vocês é por porção. Como é que funciona? Se você quer fazer um personagem que é pequeno, se você quiser parecer pequeno, você tem que dimensionar suas peças para ficarem um pouco maior que você. Vamos dizer que você vai fazer cosplay de Lulu, do LoL. A Lulu, ela é um personagem pequenininho. Como é que eu vou fazer um personagem pequenininho sem parecer realista e esquisito? Eu vou dimensionar as peças para que elas pareçam grandes em mim. Eu vou exagerar essas peças em relação ao tamanho da Lulu. Isso ajuda. Para você transportar isso pro programa, você precisa ter essas medidas em mão e imaginar volume. Então pega uma reguinha. E aí o programa vai falar pra você assim, tantos milímetros. E aí você vai olhar quanto é. Ah, deu 10 centímetros. Isso são 10 centímetros. É um bom jeito você pegar a régua, olhar ela e fazer assim, ah, é isso aqui. Às vezes, se você tá com dificuldade, pega as medidas que ele tá falando pra você no programa e recorta, tipo, em papel. Pra você segurar na mão e falar, ah, entendi, é esse tamanho que vai ficar. Porque a gente tem muita dificuldade em dimensionar uma coisa online e transportá-la pra vida real. Por exemplo, essa peça aqui, meu amigo que tá fazendo cosplay da Alice, ele é uma pessoa muito grande, mais alto que eu, tem 1,90 m. Então, tudo teve que ser dimensionado pra ficar grande pra ele. Então, essa peça aqui, ela parece muito grande pra mim, eu acho ela muito grande. Se eu fosse imprimir ela pra mim, eu imprimiria ela um pouquinho menor, porque eu sou uma pessoa pequena. Eu tenho 1,60 m, mais ou menos. É o mesmo para essa peça aqui, ó. Essa peça vai aqui assim, atrás, no laço da personagem. Olha o tamanho dessa peça, gente, não na minha cabeça. Pra mim, eu faria essa peça menor. Mas como ele é uma pessoa grande, a gente teve que dimensionar pro tamanho dele e fazer pra uma pessoa muito maior. Então, primeiro usa esse programa, se você tem noção de dificuldade com dimensão, né? E aí depois você vai usar os arquivos do programa pra ver, ele vai falar pra você quanto que tá de altura em 3 eixos, né? Altura, volume, largura e comprimento. E aí ele vai falar esses 3 pra você, e aí esses 3 você vai, né, imaginar na vida real. Reguinha na mão e vai devagarinho. Por exemplo, assim, ó, esses chocobinhos aqui, eles parecem até grandes, né? Mas se eu não me engano, eles não têm 5 centímetros. Não é chocobo, meu amor. Ah, é um chocobo. É um peco-peco. Ele tá com 4 centímetros, os peco-peco. Então, você olha assim e fala, ah, o peco-peco é grande. Mas ele não tem 5 centímetros. Então, para você ter noção do tamanho do que você está imprimindo, é sempre muito interessante o reguinha na mão
e olhar as dimensões sempre no programa. Ah, quanto que tá dando de altura dessa peça? Não, mas essa peça aqui eu preciso que ela tenha de largura tanto. E aí, quando você tem esses dados, você consegue dimensionar. Se você quiser saber como a gente começou na aventura na impressão 3D, eu recomendo esse vídeo aqui. E se você quiser saber mais sobre confeccionar sua armadura em EVA, você pode assistir esse vídeo aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Beijo e até a próxima!